Nosso estudo terá a colaboração dos amigos de Gisele Eleutério e William. Quem quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida, levante a mão que os nossos voluntários nas laterais levarão até você papel e caneta. Lembrando que as perguntas a serem feitas hoje deverão ser sobre o tema que a gente vai ler aqui. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. O capítulo é o 28, a página 269, os itens 75 e 76. Pelos espíritos endurecidos. Prefácio. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que, depois da morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas, aquelas que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que o segundo. São os mais frequentemente da natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens que fazem o mal, mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente, que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelos raciocínios e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é o indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aqueles com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele, basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível, nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar a sua vontade. O nome de Deus, longe de lhe inspirar o menor temor, lhe serve de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles têm a aparência da fé, mas não a fé sincera. Prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda estão nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre o de fulano. Bons espíritos, ajuda-nos a fazer compreendê-lo, que induzindo os homens ao mal, obsidiando e os atormentando, prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Os espíritos que vos comprazeis ainda do mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Porque, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes e se vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível.
Nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como deu a todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele o pensamento, e um raio de sua divina luz vos esclarecer. Dizei convosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem, em lugar de fazer o mal, e verei que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem está desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdeste por vossa falta de felicidade, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais que seriam para vós o inferno se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a todo preço querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, mais isso vos será difícil. Não creais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável, se persistir em vossa obstinação, é um simples esforço da sua vontade, basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que essas palavras encontrem acesso nesta alma ainda atrasada, a fim de que ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os companheiros Gisele, Eleutério e William. Boa noite a todos e a todas. Muita satisfação da gente estar nos encontrando nessa noite de 17 de abril de 2019. E é com muito gosto que a gente faz esse estudo com vocês, porque nós aprendemos muito com esses estudos. Boa noite, Gisele. E a gente vai, mais uma vez, falar o seguinte: não sabemos tudo, estudamos um pouquinho mais para trocarmos ideias e estamos abertos às perguntas, viu? Fiquem à vontade. Boa noite e felicidades também na assistência aos internautas, com muita satisfação que estamos juntos também, mesmo que virtualmente. Texto muito interessante, né, porque fala de espíritos diferentes. Todos somos diferentes, né? A gente pensa que é só a nossa identidade, a nossa impressão digital que é diferente, mas não é. Nós somos diferentes em um monte de coisas. Na aparência física, na cor dos cabelos, no tipo do cabelo, formato de olho, tudo. Somos diferentes, cada pessoa é diferente umas das outras. E existem espíritos ditos como maus e espíritos ditos como bons. Vamos explorar um pouco isso, né? Todos nós temos objetivos na vida, não é verdade? Nós queremos trabalhar, queremos ter alguns bens materiais, queremos ter prazeres na vida, tranquilidade, queremos ajudar os outros, mas tudo com um objetivo, não é verdade mesmo? Né? Temos os nossos objetivos, esses objetivos, inclusive, vão mudando. As gerações atuais, elas não querem ter, por exemplo, casa própria. Elas querem ter um trabalho e querem crescer com esse trabalho. Meu filho fala assim: meu pai, por que eu vou
vou trabalhar com isso? O que eu vou aprender com isso? Né? Querem aprender para ter um conhecimento mais perene e não temporário, enquanto estiverem no trabalho. É interessante que até a nossa perspectiva, os nossos quereres vão mudando com o passar do tempo, né? E é interessante porque, até para nos sustentarmos, a gente precisa trabalhar, mas a gente também quer trabalhar com algo que nos dê satisfação, desde que isso seja possível, não é verdade? E aí, assim, quem faz caridade, quem ajuda o próximo de alguma forma, é porque vê que alguém precisa e porque vê uma coisa boa nisso. Francisco de Assis falava assim que no ato da gente ajudar, a gente estava recebendo. E realmente é verdade. Quando a gente ajuda alguém, a gente não sente aquele calor humano gostoso, uma sensação maravilhosa de bem-estar, não é verdade? Então, tem razão, Francisco de Assis. Agora, a gente tem assim, e esses espíritos maus, endurecidos, como diz o texto, que tem esses espíritos encarnados e desencarnados, como diz o texto, mas tem os espíritos maus ou endurecidos também encarnados, com os quais às vezes a gente convive. Não tem isso mesmo? No mesmo trabalho, não tem? Dentro de casa também não tem? Às vezes nós somos os espíritos endurecidos do nosso irmão, da nossa esposa, do nosso marido, né? Então, a gente tem que pensar que a gente está num contexto que a gente olha as coisas de uma perspectiva, mas as pessoas também nos olham de outra perspectiva, né? Então, esses espíritos endurecidos, ditos como espíritos maus, o texto fala assim, o prazer de fazer o mal. Olha, se eu estava falando antes que fazer o bem dá satisfação, trabalhar dá realização, a gente se sente bem, será que fazer o mal, a pessoa se sente bem mesmo? Estou vendo aí uma dificuldade da gente encaixar esse raciocínio. Então, eu fico pensando, se a pessoa que faz o mal, o espírito endurecido, enrijecido, maldoso, e existem pessoas assim mesmo, infelizmente existem, né? É porque eles querem algum objetivo também. Às vezes, esse objetivo pode ser uma vingança, descontar nos outros a felicidade que eles não conseguiram, muito comum. Já viram falar? A pessoa recalcada, ela não conseguiu aquele trabalho legal, não conseguiu aquela atração das pessoas em relação a ele, não conseguiu o sucesso que outros conseguiram, mas aquele que tem sucesso, essa pessoa vai e puxa o tapete. Já viram falar, por acaso, sobre isso? É mais comum do que a gente imagina, não é verdade? Querem descontar em alguém um mal que foi feito neles, né? Pessoas que se julgam injustiçadas, né? Falam, não, eu vou tratar mal aquela pessoa também. Muita gente me trata mal, essas pessoas endurecidas, né? Então, por causa desses motivos. Mas o principal motivo da pessoa ser endurecido, enrijecido, maldoso, na minha opinião e pelo que a doutrina nos fala, é porque eles são pessoas não orientadas, são pessoas desavisadas, são pessoas que estão condicionadas para a maldade, são pessoas que não foram orientadas para o bem. Muito difícil você pegar uma pessoa que vive numa comunidade muito pobre, as pessoas às vezes não utilizam o termo favela mais, mas às vezes uma comunidade paupérrima, e que assistiram estupros, assistiram às vezes na sua própria família, e que apanharam constantemente de outras pessoas maldosas, muito difícil querer fazer com que essa pessoa tenha uma perspectiva boa em relação ao próximo. É muito difícil isso. Então, a gente, às vezes, condena mesmo, né? Nós condenamos muito pessoas ruins, maldosas, mas não sabemos, às vezes, o contexto no qual eles viveram, eles cresceram, né? Aí eu fico pensando o seguinte, tem dois tipos de espírito, ou pessoas, né? Encarnados ou desencarnados. Então, dois tipos. Aquele que olha para a janela do bem. Imagine que uma jovem, uma pessoa, uma moça, esteja olhando uma criança no jardim, através de uma janela,
um dia bonito, como tem dado esses dias de abril, né? Num jardim, a criança está cheirando o perfume das flores, está regando as plantas com um pequeno regador, passa um cachorrinho, abana o rabo, ela mexe com a criação, tudo bonito aquilo, a pessoa sorri, né? Olha que legal, que bacana, né? Interessante. Numa outra janela, do outro lado, uma outra pessoa vendo um cheiro horrível de charco, lodo, esgoto, pessoas brigando, né? Na primeira janela, onde tinha a criancinha linda, né, e a jovem olhando, a criança se escorrega. Qual que é o intuito da moça que está à janela? Ela pular a janela e lá fazer, você se machucou? Quer ajudar, não é verdade? Na outra janela, as pessoas que veem outros brigando, e naquele ambiente hostil, malévolo, vamos dizer assim, aí um vai, escorrega e cai, o que a pessoa pode vir a pensar? Graças a Deus, bem feito. Tomara que pare de brigar, machuque, mas pare com essa bagunça, né? Então, são perspectivas diferentes, são pessoas que olham coisas diferentes, aprenderam de forma diferenciada, convivem em ambientes diferentes. Então, quando a gente fala espírito obsessor, os endurecidos são exatamente os obsessores. E quando a gente fala que tem que ter paciência com o próximo, com o qual a gente convive, às vezes a gente força um pouquinho a barra e tem paciência com o próximo, às vezes dentro da própria casa. Mas quando vem um espírito obsessor, às vezes a gente fala, não, esse obsessor aí tem que ir para o inferno mesmo, caso exista inferno. Então, esse espírito obsessor, encarnado ou desencarnado, a gente tem que tratá-lo com oração. E é por isso que esse capítulo fala, os espíritos endurecidos, eles merecem um foco especial de uma energia boa, né? Uma energia que vai buscar, a cada momento, melhorá-los de uma maneira, é muito difícil, porque a pessoa que convive no mal, uma pessoa que ao seu redor só tem coisas negativas, então a oração é uma tentativa, eu penso que é uma tentativa muito benéfica, e através de oração a gente pode conseguir muita coisa. Então, a oração, nesse caso, como fala desse capítulo, é para recuperar essa pessoa. É como se a pessoa estivesse nesse lugar que eu falei, todo negativo, todo fedorento, um lugar sem higiene, um lugar só com negatividade, só com brigas, com lutas. É como se a gente, com a oração, tirasse a pessoa de lá. Nós não vamos conseguir isso, talvez, da primeira vez que a gente fizer isso. Talvez não vamos conseguir na segunda vez. Mas, se a gente fizer constantemente, pode ser que, inclusive outras pessoas fazendo também, a gente recupera essas pessoas. E, em vez de um obsessor, a pessoa pode ser uma pessoa orientada. Aí ela vai para aquele time de espíritos que são conscientes. A gente precisa tornar as pessoas maldosas conscientes, porque elas deixam de ser maldosos e passam a ver o que elas fazem representa algo ruim para o próximo. Normalmente, as pessoas maldosas, encarnadas ou desencarnadas, têm alguma consciência, mas nem tanto, de que o que fazem é tão mal que elas mal percebem. Percebem pouco, mas percebem alguma coisa, né? Se percebessem por completo, penso eu que não fariam, porque elas, por mais ruim que a pessoa seja, nós acabamos nos colocando no lugar do outro. E aí fico pensando igual Mateus 7,12, né? Se colocar no lugar do outro, fazer o outro gostaria de que fizessem a você. Então, se fizesse isso comigo, ia ser bom, né? Então, nós temos nesse capítulo a oportunidade de distinguirmos dois espíritos, duas pessoas, duas personalidades. A boa, aquela que foi orientada, que sabe, olha, eu não posso fazer isso. Mas não é legal? Eu falei assim, olha, a gente pode ter até uma satisfação momentânea, mas isso vai ter uma série de consequências e pode até se voltar contra nós. Esse é o espírito avisado, é o espírito bom, é o espírito esclarecido e consciente. E tem o espírito chamado espírito mau. Ele não nasceu com DNA negativo, não. Ele não nasceu com uma ação defeituosa na sua mente, ou com uma mente maldosa.
por instinto. Não. Ele conviveu, nasceu no meio e conviveu nesse meio e aprendeu e se condicionou a ser maldoso. E aí que a gente não tem a dimensão de quanto que isso é ruim. Para tirar a pessoa desse lugar, para compreendê-lo, é difícil. Tem um educador brasileiro, até as ideias dele não estão muito, vamos dizer assim, em moda, não. Não são tão requeridas quanto antigamente. Chama-se Paulo Freire. E ele falava assim, para entender o próximo, ele falava assim, nós temos que aceitar o próximo incondicionalmente. E para entender o próximo, nós temos que ir no lugar onde o próximo está. O lugar onde o indivíduo está. Qual é o lugar que ele está? Onde está a mente dele? Nós estamos no lugar que a mente nossa está. Então, para entender a pessoa, tem que saber quais são os motivos dela, as coisas que condicionam essas pessoas. Me desculpe, qual que foi a convivência dessa pessoa, como que ela aprendeu as coisas. Aí sim nós vamos conseguir tentar, pelo menos um pouco, se colocar no lugar dela para entender por que ela realiza tais coisas. E nessa perspectiva, a gente fica pensando o seguinte, trazer a consciência para essas pessoas não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês aqui. Muitas coisas que nós, com 20, 30, 40, 50 anos, falamos, fazemos e pensamos, para a gente mudar, a gente que está numa casa de oração, numa casa espírita, que está numa casa cristã, para a gente mudar a nossa vontade, para a gente mudar a nossa verdade, é muito difícil, é ou não é? Imagine uma pessoa condicionada num clima negativo, num clima onde a pessoa recebe nãos, não é todo dia, é toda hora, que a pessoa vive de teimoso. Então, essa pessoa, para a gente entender essa pessoa, a gente já tem que fazer esforço. Um bom caminho para esse esforço é a oração. E a oração é como se fosse um grande antibiótico, um grande anti-inflamatório, e é um bem que a gente faz para a pessoa e, ao mesmo tempo, para a gente mesmo. Eu quero fazer essa introdução, queria que a Gisele também expusesse um pouco do que ela estudou, e depois a gente tem algumas perguntas para responder. Esteja à vontade para fazer outras perguntas, e estamos aqui para aprendermos juntos. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Pegando um gancho no que o William está falando, ele falou muito de consciência, né? Quando a gente pega o Evangelho para estudar, e nós estamos chegando ao finalzinho dele, né? Nós estamos nas preces finais, e essa prece para os espíritos endurecidos. Quase sempre nas palestras, nos estudos espíritas, a gente sempre levanta a questão da evolução dos espíritos, né? Então, nós não podemos perder de vista que todos nós nascemos simples, humildes, ignorantes, e vamos evoluindo ao longo de uma série de reencarnações. E é essa que é o grande diferencial, né, da nossa crença, da nossa fé, porque nós acreditamos, temos certeza e vivemos, né, a exemplificação de que a gente tem muitas possibilidades de reencarnações. Então, o que a gente percebe, né, na passagem, o que a gente estuda na passagem do Evangelho, é que esses espíritos endurecidos são espíritos que não se dispuseram ainda a esse processo evolutivo, né? Não que eles vão se regredir, mas eles estão tendo muita dificuldade de inserir essas leis na consciência, como o William falou, né? Quando a gente faz qualquer coisinha errada no dia a dia nosso, o que acontece com a nossa consciência? Ela pesa. A gente sempre faz essa autorreflexão. Eu não deveria ter respondido dessa forma, eu não deveria ter feito o que eu fiz, né? A gente fica com remorso, a gente fica com consciência pesada. Isso quer dizer o quê? Que a lei está impressa, ela está registrada na nossa consciência e faz com que a gente se arrependa e peça perdão,
né? O processo é esse. Como espíritos imperfeitos, nós erramos o tempo todo. Cabe a nós entender que erramos, que isso venha, apesar de fato, na nossa consciência, e que a gente consiga ter humildade de falar, me desculpa, eu errei, né? Me perdoe, eu errei. E a partir desse feedback, desse erro, que eu consiga me reposicionar de uma outra forma, né? De uma outra maneira, e assim a gente vai caminhando, e assim a gente vai evoluindo. O texto nos coloca o seguinte: os espíritos endurecidos, eles fazem parte, então, de uma classe de espíritos inferiores, né? O William falou, a gente tem os espíritos bons, a gente tem os espíritos inferiores, que são esses endurecidos, e o texto nos coloca que eles podem ser de duas formas, os espíritos maus e os espíritos hipócritas. Os maus são aqueles, como o William acabou de falar, que ainda não têm a consciência da lei de Deus, não tem a consciência desse processo, mas que, a partir da educação, esses espíritos podem se transformar. O espírito mau, que é o espírito inferior, ele pode caminhar no sentido do bem, o que o hipócrita não pode, né? Porque o que acontece com o espírito hipócrita? É aquele orgulhoso que se faz, né, se reveste já de perfeito, e aí ele não consegue a transformação necessária para a evolução. Então, o texto nos deixa muito claro que é muito mais fácil você transformar um espírito mau do que um espírito hipócrita, né? Em função da facilidade que a gente teria maior de estar trabalhando, principalmente pela prece, pela evangelização, na transformação desses espíritos maus, né? E o texto nos remete a 2 capítulos do Evangelho, que é o capítulo 10 e o capítulo 12. O capítulo 10 é bem-aventurados que são misericordiosos, e fala da importância do perdão. Quando a gente fala desses espíritos endurecidos, tanto encarnados quanto desencarnados, e a importância da oração, né, que a gente tem que fazer por eles, fala muito no sentido que, principalmente nos casos de obsessão, isso tem a ver com vingança de processos reencarnatórios anteriores, né? Então, o texto é muito claro no sentido: resolva suas pendências aqui e agora. Por quê? Porque se a gente não consegue resolver os conflitos atuais, eles vão se perpetuar por muitas outras existências. E os espíritos maus, os inferiores, que são esses que obsediam, né, através de uma sintonia, eles o fazem na tentativa de vingar situações vividas em vidas passadas. Então, se a gente não tem misericórdia, se a gente não tem indulgência, se a gente não perdoa aqui, agora, nessa atual existência, a gente vai levar isso para as próximas. E aí, né, até em caráter preventivo, para que a gente possa ter uma outra vida mais resolvida, é que ele nos aconselha que a gente consiga resolver essa situação nesse exato momento em que ela acontece. Por isso que o exercício do perdão é tão importante no nosso dia a dia. Por isso que o exercício do reconhecimento de nossos erros, de nossas faltas, é tão importante, para que a gente possa se colocar no lugar de quem errou, pedir perdão e resolver a situação nesse sentido. Então, ele fala que os espíritos maus, os inferiores que nos obsediam, eles não conseguiram sair dessa sintonia, né? Dessa sintonia de vingança, do mal, né? E cabe a nós, pela oração, tentar auxiliá-los para sair desse processo. E fala, né? O texto fala muito claro: reconciliai o mais rápido com o vosso adversário, que é a importância para não perpetuar nas existências futuras, que eu acabei de falar. E o capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? É muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil quem nos faz o bem o tempo todo, né? O desafio está em amar aquele que é diferente,
aquele que nos instiga, aquele que nos provoca, aquele que nos irrita, aquele que, de alguma forma, faz com que o nosso dia seja mais difícil, né? E talvez são essas pessoas que ficam nos espizinhando, nos cutucando, que a gente não tem muita paciência, talvez essas pessoas sejam as pessoas importantes para as nossas mudanças diárias, né? Então, o capítulo 12 do Evangelho, ele faz esse convite: amai os vossos inimigos, né? E aí a gente vai ver que, enquanto espíritas que acreditamos na vida eterna, nós sabemos então que todos os nossos amores e desamores, eles seguirão conosco para as próximas existências. A morte não põe fim nos nossos problemas. A morte não põe fim nas nossas desavenças, nas nossas inimizades. Então, o simples fato de desencarnar não significa que a gente resolveu, né, tudo que a gente deveria ter resolvido neste momento. Então, se as inimizades que a gente constrói ao longo de uma existência, elas vão continuar. E os espíritos endurecidos, eles têm uma dificuldade muito grande no perdão. Pode ser um de nós aqui, pode ser eu, pode ser vocês, né? Quando a gente fala espíritos endurecidos, fica parecendo uma coisa tão longe da gente. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que nós somos imperfeitos. Isso quer dizer que nós temos muita dificuldade de perdão. Isso quer dizer que a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus não estão tão claros para nós até hoje. Eles não estão tão gravados, automatizados na nossa consciência. Então, vira e mexe, a gente está errando. Vira e mexe, a gente está criando desavenças, não é assim? Então, nesse processo, esses espíritos endurecidos, eles precisam ser trabalhados. E um dos recursos que a gente tem para trabalhar esse espírito endurecido é justamente a oração, a prece. Que a gente acaba esquecendo deles, a maioria das vezes. É muito mais fácil para a gente, vamos fazer um exercício que a gente faz bem, um exemplo bem fácil. É muito mais fácil, ao deitar, a gente orar e lembrar dos doentes que estão nos hospitais, do que a gente lembrar dos presos que estão nos presídios. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente ter dó, a gente ter benevolência e paciência com os doentes do que a gente teria com os criminosos. E a gente vive um país hoje, não só o Brasil, mas a gente vive hoje uma sociedade que cultua a violência. Não é assim? A gente acredita, né, assim, né, enquanto espíritas, a gente tem que acreditar que não é essa a proposta. Olho por olho, dente por dente, te agrediu, você vai agredir. Ande armado, porque o outro vai estar armado. Se ele te der um tiro, você deu um tiro nele, é pena de morte, né? Então, a nossa visão atual enquanto sociedade hoje no mundo é uma sociedade muito vingativa, né? E aí a gente vai estar consolidando esse papel desse espírito endurecido. Se ele é endurecido comigo, eu também vou ser com ele. E enquanto cristãos, e enquanto espíritas, essa não pode ser a nossa visão. A nossa visão é uma visão de perdão, de misericórdia, de tolerância, né? E, de fato, o maior desafio nosso é ter essa compreensão desses espíritos endurecidos. É difícil conviver com eles, é difícil entender por que até hoje, né, apesar da gente falar tanto, né, da gente já estar aí em 2019, quer dizer, já se passaram muitos anos, mas a mensagem do Cristo ainda não foi conscientizada por essas pessoas, né? Então, cabe a nós orarmos por eles, acreditarmos que pela nossa persistência na oração e na energia positiva, essas pessoas vão conseguir se conduzir para o caminho do bem.
É legal essa visão que a Gisele trouxe, e eu queria só lembrar aqui a visão de um autor espírita muito conhecido, que chama Martins Peralva, também um outro autor chamado Raul Silva, e também Emmanuel, que trabalhou com Chico. Todos falavam o seguinte: não tem ainda, nesse mundo de provas e inspirações, um espírito puro, é todo mal, ou ele é todo bom, né? Então, pode ser, segundo a visão principalmente de Martins Peralva, que a gente tenha, vamos colocar assim, dentro de um copo, coisas que não se misturam, 50% desse copo de bondade, de espírito bom, 30% de maldade, um espírito maldoso, e ainda 20%, para chegar no 100%, de espírito hipócrita. Pode ser que essa mistura seja diferente para cada um de nós aqui, mas todos temos um pouquinho de hipócrita, um pouquinho de maldoso, talvez não em todo momento, mas em algumas situações, a gente, como Gisele falou, somos espíritos imperfeitos. Nem sempre a gente vigia e ora, então às vezes a gente sem querer deseja uma negatividade, né? Isso não temos que nos condenar por isso não, mas se a gente vigiar e orar, a gente vai cometer isso menos, cada vez menos. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que às vezes a gente ouve ou lê isso que está no Evangelho e fala assim, Deus me livre, eu não faço parte desse grupo de espíritos hipócritas ou maldosos. Pode ser que todos tenhamos um pouquinho, não sei, como eu falei, em que proporções, né? Mas estamos sujeitos, né, Gisele, de termos sim. E algumas pessoas podem ter, se tivesse um aparelho para medir isso, como tem um psicoscópio, né, que fala no livro Nosso Lar, de Emmanuel, se tivesse alguma coisa para medir, talvez a gente tivesse grandes surpresas, né? O fato é que a gente sempre pode melhorar um pouco, sempre podemos melhorar um pouco. E a gente, como a Gisele falou, a gente está num mundo aí que a violência está instalada, no planeta inteiro, né? Não é só no Brasil, não. E a gente fica nessa, mas se fizer comigo, tem que fazer também. Aí a gente está voltando à estaca zero. A gente tem que ver uma maneira da gente dar limite para o violento. O violento também tem que ter seu limite, né? Às vezes, o limite, a gente aguenta, depois fala, não, vou chamar a polícia e vou fechar a questão com essa pessoa. Tudo bem, mas você aguentou muito tempo, tentou dialogar, fez a sua parte, né? Tentou se reconciliar, agora a gente também não se reconcilia à força. Não, eu quero, com meu colega de trabalho, eu quero ser amigo dele, não quer ser seu amigo agora, vai ter que ser daqui a alguns anos. Tem um irmão, nós moramos na mesma casa, a gente não se fala, eu quero me reconciliar a ele. A força também, ele não vai fazer isso. Vai ter que ser aos poucos. Uma atitude que você puder aproveitar, que ele não vai achar que é ironia, você fala um pouco, vai chegando aos... Tudo é aos poucos, né? A vida é muito rápida e algumas coisas têm que ser aos poucos. Tem esse paradoxo, né? Tem algumas perguntas para a gente responder aqui. Chegou uma outra também. Tem uma aqui que foi passada que é o seguinte, ó. Se tratarmos bem demais as pessoas pouco civilizadas, aquelas más e mal educadas, elas não pensarão que estão no caminho certo e vão continuar ásperas e más? É uma pergunta interessante, né? É porque lembra exatamente da lei de Italião. Me tratou mal, trato mal também. Mas há quem diga que a gente pode sempre fazer chama-se o estímulo positivo, né? O reforço positivo. Às vezes eu até falo para minha esposa, eu falo assim, meu bem, mas eu achei que você podia ter sido um pouquinho mais enérgica nesse caso. Você não achou, não? Eu falei assim, eu achei que o reforço positivo nesse caso era um pouco mais importante. Em algumas situações sim, outras vezes não, mas aí cada um tem a sua consciência. Mas eu fico pensando assim, se nós, eu estava até falando que a pessoa maldosa, hipócrita ou má, ela possivelmente ela foi condicionada a isso, foi no ambiente, foi no crescimento. Se eu continuar proporcionando para essa pessoa um clima negativo, ela vai continuar negativa. Mas se eu der abertura, mostrar um outro lado, sem querer dar lição de moral, penso que naturalmente a pessoa vai saindo de um lugar
e passando por outro. Algumas pessoas fazem isso muito rapidinho, outras demoram muito tempo. Há aquelas que uma encarnação não vai acabar sendo pouco, né? Talvez 2, talvez 3. Cada um é cada uma digital diferente, e cada um é um espírito diferente. Então eu penso que se a gente procurar tratar bem, se a gente procurar, dentro da medida do possível, até tolerar a pessoa, eu acho interessante. O capítulo 12º do Evangelho, segundo o Espiritismo, como a Gisele falou, diz lá para a gente assim, amar os vossos inimigos. E lá explica o que é amar o inimigo. Às vezes não é conviver todos os dias, mas nas suas orações lembrar dele e enviar energias positivas para ele, pensamento, orações para ele. Isso vai melhorá-lo sim. Não significa que eu tenho que amá-lo, tenho que me subjugar a ele para ele continuar eventualmente fazendo as mesmas coisas negativas que fazia comigo. Não, mas eu posso conviver menos o suficiente, dentro de um processo até de educação, mas mentalmente enviar pensamentos positivos para ele. Nesse sentido, eu acho interessante, isso resgata dessa pergunta também. Se a gente der estímulo positivo, reforço positivo, nós vamos lucrar mais, em vez de descontar o maltrato na hora. A gente fica pensando assim, eu vou responder tão asperamente para ele ver como é que é bom. A gente está enganado, a gente não está resolvendo assim, está piorando, né? E às vezes nós todos cometemos isso, né? A gente é imperfeito, não é porque é imperfeito que a gente vai continuar errando, não. Nós vamos tentar melhorar. E a gente está aqui para isso, não é verdade? Para refletir sobre isso e nos melhorarmos. A gente pensa que ao sair dessa reunião, a gente pode sair um pouco melhor. Tem uma pergunta aí também, Gisele? Uma coisa importante da gente ressaltar também, quando a gente fala dos espíritos endurecidos, né, vingativos, a gente fica numa situação muito passiva em relação aos obsessores, né? É como se algo viesse de fora, um espírito de fora, viesse me obsediar. De fato é isso, só que ele só consegue te obsediar se você tiver na mesma sintonia, se você permitir, né? Então a questão que o William está colocando de orar e vigiar, ela é fundamental para que a gente possa se precaver, né, dessa influência negativa de determinados espíritos inferiores. Eles só nos influenciarão para o mal, só nos farão mal se nós permitirmos através da nossa sintonia. Por isso a importância da oração, né? Tem uma pergunta aqui: o que podemos fazer para melhorar a qualidade da nossa oração, né? Nós vivemos de um lado do mundo, né, em que meditar, parar, refletir, parar a nossa rotina para refletir, para meditar, é muito pouco valorizado, né? Essa introspecção do lado de cá do mundo é muito diferente em relação aos orientais, que têm uma prática, se a gente for pensar nos tibetanos, né, que são pessoas que fazem da introspecção uma rotina quase que diária, né? Nós estamos aí tendo vários movimentos aí tentando fazer com que a gente aprenda a parar, meditar, né, tentar entrar mais em sintonia com a espiritualidade para que a gente possa fazer uma oração de fato, né? Mas isso ainda é muito difícil para a maioria das pessoas. Ainda é muito difícil para a gente parar nossos pensamentos e conseguir, de fato, entrar na sintonia com a espiritualidade. Vocês podem fazer esse exemplo em casa. A gente deita e começa a fazer uma oração, imediatamente a sua cabeça, sua mente é invadida por um monte de pensamentos. Amanhã tem que pagar uma conta, e não aconteceu isso, aí você volta e tenta orar de novo, aí invade outro pensamento. Nós ainda não conseguimos manter por um tempo maior essa sintonia com a espiritualidade em oração. Isso é muito difícil, isso é um exercício quase que diário para que a gente consiga fazer essa meditação mais prolongada. Mas, né, a oração, ela se reveste principalmente da boa vontade, né? Quando você está imbuído de fazer o bem,
de enviar energia positiva, de entrar em sintonia com a espiritualidade, mesmo que seja por poucos minutos, é extremamente válido. O que a gente conseguiria, né? A gente conseguiria melhorar a qualidade da nossa oração se a gente conseguisse fazer um exercício de maior introspecção. Quanto mais introspecto, né, mais em meditação a gente tiver, com certeza maior será a qualidade da nossa oração. Mas isso é exercício, né? Isso não é uma coisa que a gente consiga fazer tão rapidamente. Mas tendo uma boa vontade, tendo uma predisposição, você vai sentar, tentar por um tempo, um lugar com menos estímulos possível, né? Facilitaria a nossa oração. Tem uma outra pergunta aqui que não foi feita hoje aqui, mas foi feita num outro encontro do qual eu participei, e eu achei, era exatamente esse tema, exatamente esse capítulo, eu achei por bem trazê-lo, que foi até uma pessoa, uma senhora que falou assim, ó, quando o espírito endurecido é meu marido, como é que eu vou fazer? E ele não tem jeito de mudar. E é às vezes uma realidade, às vezes esposa, marido, irmão, pai, mãe, essas coisas, né? A gente convive mesmo assim. Então, eu lembro disso, e quando fui perguntado, eu contei exatamente esse caso, vou contar aqui para vocês de novo. Tem um autor de um livro que chama-se Amar Pode Dar Certo, e a Revolução dos Campeões, O Sucesso é Ser Feliz, ele chama Roberto Chiniachik. E ele é um psicólogo, na verdade ele é um médico, mas que não atua como médico, ele atua como palestras, escritor, ele é uma pessoa interessante de se conversar. E a gente fez uma certa amizade durante um tempo da minha vida, e um dos livros dele, ele fala o seguinte, quando você está com esses espíritos endurecidos ao redor, ele não falou com essas palavras, ele narrou no texto exatamente assim, olha, alguns ursos estão te perseguindo, você ainda está conseguindo correr mais rapidamente que eles, mas você está chegando à beirada de um precipício, você chegou, os ursos estão quase chegando, aí você está descendo pelo cipó que está agarrado ali, que está arriscado até se arrebentar, e lá embaixo tem um monte de onças com muita fome, né, famintas, doidas para te devorar, miando, rosnando, e os ursos chegando. Você, naquele processo de descer, se segurar, você não pode soltar, se você cair, você cai junto com as onças lá. Se você subir novamente, o urso está te esperando lá em cima, né? E nesse processo, você está descendo ali, você vê um ramo de uma morangueira, você vê um morango madurinho, vermelhinho, assim, apetitoso. Já comeram morango assim plantado em casa? É outro sabor, né? Não tem agrotóxico, né? Então é muito gostoso. E a pessoa com aquilo, aí falou assim, ó, William, mas como é que você, nessa situação, você vai pensar em morango, né? Onças doidas para te devorar, e ursos doidos para te agarrar também, te destroçar todo. E o Roberto Chiniachik fala lá no texto assim, sabe o que você tem que fazer? Coma o morango. Utilize a parte boa que você tem no momento, né? Você não sabe se você vai cair, pode ser que você vai ficar ali por um tempo, alguma coisa vai espantar os ursos, alguma coisa pode espantar também as onças, e você vai poder se safar, mas até isso acontecer, aproveite a parte boa, você não sabe nem se você vai cair, no minuto seguinte, coma o morango, né? Então, para a pergunta dessa pessoa que fez, e que eu trouxe para cá, eu falei o seguinte, você não casou com essa pessoa por acaso, alguma coisa atraiu você a ele, né? Vamos lembrar disso e vamos tentar dar foco exatamente nisso, foco no morango, né? Foco na parte boa. E as outras coisas, vamos ter um pouco de paciência e de tolerância, que é uma coisa que a gente tem pouco hoje em dia. A gente tem pouca paciência e pouca tolerância hoje, porque o mundo, como a Gisele falou, está muito cruel, né? Tem um governo novo aí falando assim, olha, nós precisamos nos defender, mas não é porque o pessoal que assumiu é ruim, não, é porque já tem uma marginalidade muito, muito ferrenha aí.
Então, penso que esse governo não fala para matar ninguém, não, mas fala que nós temos que nos defender, né? Não podemos ficar igual cordeirinhos também, não. Então, a gente vai ter que ter paciência. Às vezes, tem uma escala de desemprego maior do que a gente deveria ter. Às vezes, a gente tem relações no trabalho piores que a gente poderia ter, então a gente chega em casa já desmotivado, desiludido, chateado, contrariado. Temos isso mesmo, e vice-versa, a gente tem contrariedades em casa, quando a gente chega no trabalho não temos aquela produtividade que a gente gostaria de ter, a gente vê a outra pessoa sendo melhor laureada que a gente. Então, a gente convive num mundo complicado, né? A gente, passando pela rua, a gente vê drogados, a gente fala assim, eu não gostaria que aquela pessoa estivesse ali, né? Eu gostaria de ajudar, também não tenho condição nesse momento de ajudar. Então, assim, o mundo está muito complicado, então a gente não tem tanta paciência. É o mundo que a gente vive. A gente vai resolver isso com oração, com um pouco de caridade que a gente puder fazer. Não precisa ser muita. Caridade, eu fico pensando o seguinte, eu vou dedicar a semana toda para fazer caridade, para a casa espírita, talvez não seja nem adequado isso. A gente tem que ter um momento de trabalhar, um momento de estar com a família. Aliás, a caridade, né, Gisele, começa em casa. Então, e tem que ter um momento de caridade externa também, né? Então, temos que ter esse equilíbrio. Sem esse equilíbrio, a gente fica tipicamente desequilibrado mesmo. A gente pode atender um pouco a cada questão, a cada segmento de vida. Então, eu fico pensando o seguinte, a minha mensagem final, que eu vou passar para a Gisele, e vou dar uma boa noite a todos, é que a gente vive nesse mundo apressado, estressado, mas vamos comer o morango, vamos usar a parte boa, que a vida tem essas coisas todas, mas ainda é muito boa, né? E a gente pode melhorá-la ainda mais com oração e pensamento positivo. Boa noite a todos. Uma coisa que eu acho importante, que é da gente ter a questão da esperança, né? Tem duas perguntas muito interessantes no Livro dos Espíritos, uma delas é a 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância, né? Então, muitos de nós agimos ainda incorretamente, simplesmente pelo fato de não entender, compreender, isso não está tão registrado na nossa consciência. E uma que eu acho extremamente importante em relação à nossa esperança, que um dia todos seremos perfeitos, todos estaremos em planos superiores, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos, né? Então, eu acho que isso é um alento para a gente, isso é um sinal que vale a pena a gente tentar caminhar, né? Mesmo que demore, mesmo que a gente gaste aí em inúmeras reencarnações, mas existe uma luz aí no fundo aí, que é essa perfeição que a gente tanto almeja. Então, por mais que alguns espíritos ainda sejam endurecidos, estejam numa escala inferior, todos nós um dia chegaremos a essa perfeição relativa. Todos um dia viveremos, de fato, as leis de Deus, as leis de Jesus Cristo, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente vai chegar lá, é um caminho longo, mas que a gente tem que ter esperança, paciência e perseverança, né? Boa noite a todos, boa noite aos internautas, até uma próxima, né? Agora a gente está terminando o livro, o Evangelho, eu acredito que alguns estudos a mais termine, né? E aí, como o William falou, parece que tudo vai começar novamente, não é isso? Então, boa noite.